Então pare de querer ficar nessa zona de conforto, pare de querer ficar nessa bolha. E se pessoas falarem, fulano de tal tá sumindo, fulano de tal tá fazendo isso, fulano de tal tá fazendo não sei o que, não sei mais o que, fica tranquilo. Por quê? Porque, infelizmente, quando acontece um posicionamento da nossa parte, pessoas vão se levantar e elas vão querer o quê? Falar algo para porventura querer te fazer parar. E aí, imparável do reino de Deus, seja muito bem-vindo a este canal, Luan Fernandes na área, e como você sabe, é sempre muito bom ter você por aqui. Imparável, hoje eu quero te falar algo muito precioso e vai te agregar muito e vai virar uma chave na sua mente para você poder o que? Mudar a realidade que você vive e também caminhar em rumo, como nós falamos aqui, a viver o extraordinário que o Senhor nosso Deus tem para você. O tema do vídeo de hoje é Viva sob pressão. É exatamente isso. Eu já quero começar aqui lhe dizendo, todas as pessoas descritas nas Escrituras Sagradas, que elas realmente conseguiram viver o extraordinário da parte de Deus, elas precisaram de viver sob pressão. As pessoas hoje em dia, no mundo em que nós vivemos, infelizmente elas querem viver uma vida confortável, sem pressão, sem nada impulsionando elas. E acaba que o tempo vai passando e elas continuam paradas no mesmo lugar. Pessoas no sentido da parte ministerial, no sentido da pregação da palavra de Deus, no sentido de o chamado que Deus tem para a vida delas. Você pode perceber, todas as pessoas que deixou um legado muito grande aqui nessa terra, eu tenho a total certeza, elas viveram sob pressão. Se o próprio Senhor Jesus Cristo ele viveu sob pressão a vida dele, quem há de dizer nós que se queremos viver algo grande, não iremos viver sob pressão? Então, se tem uma coisa que eu tenho aprendido ultimamente, e tenho vivido dessa forma com grande intensidade, é sob pressão. Porque eu entendi isso. Se a minha vida ela não tem nenhuma pressão, é porque de fato tudo está confortável, está dominado. E aqui vai uma chave que você precisa de entender. Se a sua vida está tudo certinha, se você está querendo viver naquele padrão que alguns falam sobre equilíbrio, você está vivendo de forma muito confortável. Porque para mim, instabilidade não existe. Para mim, equilíbrio não existe. Porque sempre quando você está posicionado para viver essa visão no qual o Senhor nosso Deus colocou no seu coração, o que vai acontecer é de haver um declínio. Por quê? Porque você vai precisar de investir com intensidade em prol disso que Deus colocou no seu coração. É por isso que as coisas se declinam. É por isso que as coisas ficam fora do controle. E não tem como, irmãos. Não tem como imparável. Por quê? Porque se nós estamos nos posicionando nesse sentido, realmente vai acontecer essa falta de equilíbrio. Só que isso tudo é o que? Está cooperando em prol da realização desse projeto que Deus colocou no seu coração. Então, imparável, eu quero te falar aqui algo muito precioso. Se você realmente entendeu o que Deus tem a se cumprir sobre sua vida, se você realmente está decidido a viver isso que Deus colocou no seu coração, pare de ficar vivendo no conforto. Se levante, erga a sua cabeça. Entenda, existe um projeto que Deus colocou no seu coração e você não pode ficar parado. E eu já te chamo aqui, você é imparável do reino de Deus. Então pare de querer ficar nessa zona de conforto, pare de querer ficar nessa bolha. E se pessoas falarem, fulano de tal tá sumindo, fulano de tal tá fazendo isso, fulano de tal tá fazendo não sei o que, não sei mais o que, fica tranquilo. Por quê? Porque infelizmente, quando acontece um posicionamento da nossa parte, pessoas vão se levantar e elas vão querer o quê? Falar algo para porventura querer te fazer parar. Mas quando nós entendemos desta boa obra que Deus declarou a nosso respeito para nós cumprirmos em vida, aí a ordem é para marchar. Entenda isso. A pressão não é algo negativo. A pressão é como se fosse uma mola para nos impulsionar. Porque isso fica corroendo dentro de nós e a mente fica assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, a ponto de que isso ser o quê? Essa mola que eu te falei, do nosso corpo reagir e realmente fazer aquilo acontecer.
E eu falei para você que eu tenho vivido isso. E isso tudo tem me impulsionado, até nesse sentido de eu fazer vídeo para vocês aqui, abençoar as suas vidas por meio desse conteúdo, é sobre pressão. E a pressão só nos beneficia. Ainda mais a pressão em que nós estamos posicionados a viver o que Deus colocou em nosso coração. Beleza? Então, imparável, eu tenho um desafio de hoje para lhe fazer, que é o seguinte: anote numa folha esse projeto que Deus colocou no seu coração. Eu não sei se é algum sonho ou algo do tipo, mas anote em uma folha. E logo abaixo de você anotar isso, coloque de fato coisas para você fazer. Exemplo: se Deus colocou no seu coração questão de fazer vídeo, coloque lá então, a princípio, fazer vídeo. E embaixo disso coloque assim, dia tal eu vou gravar. Dia tal eu vou editar. Por quê? Porque o seu cérebro vai programar isso nele e vai haver uma cobrança, uma pressão sobre você a ponto de você se posicionar e fazer isso acontecer. Entendeu? Então eu não sei o que Deus tem colocado no seu coração, mas anota aí e coloque atividades abaixo para você fazer. E se você tiver alguma pessoa do seu lado, seu cônjuge ou tudo mais, fala para essa pessoa falar assim para você: começa a me cobrar a partir de hoje para me fazer isso. Aí sim, quando você tem pessoa do seu lado que realmente entende esse papel de te cobrar, ainda mais você dando legalidade a ela, para ela fazer isso com você, aí não tem como você não fazer isso acontecer. Beleza, imparável? Então é isso aí. Fica aí com esse desafio que vai ser muito bom para você. E é isso aí, imparável. Se você não for inscrito nesse canal, já se inscreva, já deixa o seu like, clique no botão abaixo escrito hypar. E assim, se possível, compartilhe esse vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas por meio desse conteúdo. Bora para cima, imparável, rumo a viver o extraordinário que o Senhor nosso Deus declarou a nosso respeito. Até o próximo vídeo.